Eu quero, antes de falar, eu quero trazer aqui à memória uma passagem que na verdade é o lema da nossa igreja. Eu lembro muito quando eu me converti, né? Inclusive na nossa igreja lá, ela tinha esse versículo assim, acho que era acima do altar, se não me falha a memória, que é Hebreus 13:8. E para mim isso é algo muito tremendo, porque é uma palavra que eu me apego com ela de uma forma muito forte. E Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Diga glória a Deus. Então ele não muda, ele sempre será o mesmo. Muda o corpo, né? Hoje ele não opera aqui na terra através do seu corpo. O corpo dele sou eu e é você. Amém? É a igreja. Mas ele não mudou, ele continua operante. Diga glória a Deus. Uma vez eu falei aqui que só teve um lugar onde Jesus quase não fez milagre, só um lugar. Foi exatamente a terra dele, Nazaré. Nazaré, quase que ele não realizou milagre em Nazaré. E o texto, no final do contexto, diz claramente: porque devido à incredulidade das pessoas. Olha que coisa, o próprio Cristo foi limitado, né, no poder dele, na ação dele de milagre, de cura, devido à incredulidade do povo. E eu acho que tem algo que mede o nosso nível de crença, de fé, que é duas coisas que eu quero falar para você. Diga comigo: temor. Às vezes falta temor na nossa vida. Nós estamos num culto, mas nós não temos um temor verdadeiro no nosso coração. Parece que a gente está em qualquer lugar. E reverência. Como é que eles iam ter temor e reverência a Jesus se eles conviveram com ele boa parte da vida dele? Viam ele, conversavam, brincavam, sei lá. E acabou que aquele povo não recebeu, né, o que deveria receber. Então Jesus foi impedido, né? É interessante a gente ver isso, irmão. E eu não me chateio não, porque é uma realidade, né? Eu sou pastor da igreja há 18 anos. Vocês me veem pregando aqui há 18 anos. E às vezes acontece, você acaba... Aí vai vir um missionário fulano de tal, ninguém sabe nem quem é o indivíduo. E as pessoas se empolgam. E se empolgam ao ponto de dizer: rapaz, vamos para o culto hoje que vai ser um missionário fulano de tal, o pastor falou. E eu tenho certeza que a igreja seria pequena para a multidão de pessoas que estariam aqui. É incrível, né, irmão? Mas é verdade. E Jesus disse: olha, o profeta só não tem honra na sua própria casa. Mas não é para ser assim. Não importa quem esteja aqui ministrando, se há reverência, se há temor no coração, o Espírito Santo vai ter liberdade de agir. Diga glória a Deus e aplauda ele. Então eu quero, de posse, né, dessa verdade poderosa, quantos tomam posse que ele não mudou? Hebreus 13:8, ele é o mesmo, amém? E eu já falei aqui uma vez e eu quero reforçar: Deus, ele não age na nossa vida. Deus, na verdade, ele reage à nossa fé, amém? Porque tem gente que está esperando Deus agir. Você está errado. Você tem que agir a sua fé, e através da sua fé você vai gerar uma reação no mundo espiritual, uma ação de Deus na tua vida. Diga glória a Deus. Sabe, a gente, não, na hora eu falei, vamos fazer isso aqui, querendo ou não, de alguma forma ativa a fé das pessoas.
Deus precisa de fé, irmão. Vocês estão entendendo? Sem fé, ninguém agrada a Deus. Deus não olha para você, coitadinho, bichinho. Deus não olha para ninguém dessa forma. Deus tem poder e Ele pode e quer fazer. Agora precisa de fé para Ele agir. Diga glória a Deus. E essa mulher aqui é um grande exemplo, né, do que eu estou falando aqui. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para você tomar posse do milagre na sua vida é: não desista, né? Não desista. Talvez você até está precisando já há algum tempo, e você até já orou, até já pediu, não sei, mas você está tão desistido. Eu lembro aqui, eu falei um tempo aqui que eu intercedi pelo meu pai uns anos e nada acontecia, e eu meio que dei uma relaxada. Eu parei de orar por ele assim, sabe, aquela oração específica de: Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre na vida dele. Não, dei uma parada, eu estava focado em outras coisas, sei lá. E o Espírito Santo me incomodou. Por que você parou de orar para o seu pai? E eu me senti assim, tão confrontado, irmão, envergonhado até. Como é que a pessoa para de orar pelo seu pai? E aí eu disse: não, Senhor, me perdoa. E eu voltei a colocar ali, apresentar ele em oração. E aí depois de um tempo, ele se converteu, porque foi um grande milagre. Como é na verdade um grande milagre a conversão de qualquer pessoa. Se você olhar para você e lembrar de você algum tempo atrás, você vai dizer: meu Deus, Deus fez um grande milagre na minha vida. Quantos creem e recebem que Deus fez um grande milagre na sua vida? Grande milagre, é a conversão, é a mudança, né? Então, nós não podemos jamais desistir. E eu vejo, por exemplo, hoje aqui, uma oportunidade que Deus nos dá. Porque, sabe, irmão, se você parar para pensar, nenhum encontro de Jesus foi acaso. Todos os encontros que Jesus teve na palavra, nas escrituras, foi intencional, da parte dele. Talvez para os outros nunca imaginou, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia quem ele tinha que fazer ali, o que ele tinha que fazer. Amém? Então, hoje, Deus coloca, eu vejo assim, em nosso coração, esse propósito. Não é acaso. Ele quer fazer milagre na sua vida, diga glória a Deus. Agora nós temos que abraçar a oportunidade, sabe, reverência, temor. E o Espírito Santo se agrada com o ambiente dessa forma. Às vezes falta muito isso, principalmente na igreja brasileira. Nós somos um povo muito irreverente, irmão. Brasileiro, nós somos muito irreverentes. Somos alegres, mas nós somos muito irreverentes. E isso limita o agir de Deus. Às vezes a gente nem entende por que Deus não se manifesta tanto. Talvez, e talvez não. Certamente falta reverência e temor. Falta. A gente não tem, muitas vezes, não demonstra. E o Espírito Santo, irmão, não se agrada com o ambiente assim. Quantos estão entendendo? Nós temos que ter, sim. Aqui é um santuário, irmão, que está sendo feito, construído, né? Esse lugar aqui é só para cultuar Deus. Diga glória a Deus, né? Então nós temos que reeducar nossa mente, inclusive. Diga glória a Deus. Então, Deus ele reage. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que nós temos. E eu creio, você está diante de uma oportunidade de milagre na tua vida. Por isso que eu perguntei, cadê os que... A maioria, eu acho que, irmão, não sei, eu não quero nem falar, mas eu acho que uns 20 ou menos tiveram cuidado de escrever ali: eu quero que o Senhor realize isso na minha vida, um milagre, querido.
que a gente é meio irreverente. No tempo da igreja primitiva, as pessoas elas tinham tanto temor, tanta fé, que Pedro ia passando no lugar, as pessoas viam o sentido do sol e viam que a sombra dele ia passar ali. Então eles acreditavam tanto que eles ficavam ali esperando a sombra do Pedro passar por cima deles, para ele obter o milagre dele. E acontecia. Ah, pastor, era o Pedro. Pedro era um homem sujeito às mesmas coisas que eu e você. Eu vejo, na verdade, inclusive, exatamente a atitude do povo. Quantos estão entendendo? Sabe, a atitude deles, a reverência. Aí Deus opera e não tem como não operar. Então, aproveita a oportunidade, diga glória a Deus. Se a gente olhar na Bíblia, irmão, tantos personagens, sabe, que almejavam um milagre, precisavam do milagre. A gente vê uma pessoa que, sabe, ela aproveitou, ela não desistiu. Por exemplo, quer ver uma? Raquel. Raquel, ela era estéril. Era estéril. E ela sempre quis ter filho. E ela queria tanto um filho que um dia ela chegou para o marido dela e disse: olha, ou você me dá um filho, ou então eu morro. E o marido dela disse: então agora está me colocando no lugar de Deus? Eu sou Deus por acaso? Quem pode fazer milagre é Deus, não sou eu. E a gente percebe, né, no contexto, que ela guardou aquilo que ele falou, e certamente ela falou com Deus, ela buscou Deus, e Deus atendeu o clamor dela, e ela foi abençoada, e ela teve um filho, e depois teve mais, e outros filhos. Diga glória a Deus. Sabe, e óbvio, né, vinha de tempos isso. Essa mulher aqui, que nós vemos, o texto é muito claro, dizer que ela, né, estava 12 anos com esse problema, e ela já tinha procurado todos os meios. Ou seja, ela mostra que ela não era uma desistente. Ela buscou, e a gente tem que buscar. Diga glória a Deus. A gente tem um exemplo, por exemplo, também na Bíblia, quer ver? O Naamã. Naamã queria um milagre, ele era leproso. E quando ele foi em Israel procurar o profeta de Deus para poder, né, o que é que esse cara vai fazer comigo? Eu preciso de um milagre. Ele foi. Só que o homem de Deus disse: olha, eu não vou orar por ele não, mas eu vou dizer como é que ele vai ser curado. Ele vai lá no rio Jordão, e ele mergulha 7 vezes lá no rio. Pronto, ele vai ser curado. 7 vezes. Inicialmente ele não queria ir, mas depois ele disse: olha, eu vou. E esse mergulhar, né, e levantar, e olhar, e mergulha de novo, denota isso. É muito bem, depois da 5º mergulho, né, isso não vai acontecer não, esse cara está tirando onda com a minha cara, eu vou me embora para a minha terra. Não, mas ele, insistentemente, ele foi e mergulhou, as 7 mergulhos, e a Bíblia é muito clara que no 7º, quando ele saiu da água, a pele dele estava como uma pele de criança. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Sabe o que eu vejo aqui também, além do que eu estou falando, né? É aquela coisa do profeta, né? O profeta falou: eu vou fazer. Eu vou fazer. E assim ela fez, assim ele fez, e assim ele foi abençoado e recebeu o seu milagre. Amém? Então, continua. Hoje é o primeiro mergulho. Eu creio que Deus vai fazer milagre. Quantos creem? Diga eu creio, aplauda bem forte o Senhor aí.
Outra coisa que eu quero ressaltar é que, como eu falei inicialmente, né? Irmão, faça a sua parte, querido. Tem uma passagem em Efésios que diz: não deis lugar ao diabo. Pastor, o que é que tem a ver isso? Tem. A gente não deve dar lugar ao diabo, irmão. O Satanás, o diabo, né? Ele quer de todas as formas, ele é o nosso adversário. Amém? E uma vez que a gente é tirado do reino dele, das trevas, e nós somos levados ao reino da luz, que é de Cristo, e nós que, óbvio, temos necessidades e queremos inclusive que Deus realize milagres, a gente não pode dar lugar ao diabo, irmão. Porque o diabo, ele não tem nada de bom para mim e para você. Às vezes o nosso problema também é esse, sabe? A gente dá lugar. E eu vou ser sincero, irmão, eu vejo, por exemplo, como resultado, problemas. Não que todo problema é resultado disso, entenda. Mas pode ter certeza, vai trazer problemas, coisas que talvez não deveriam acontecer, não precisariam acontecer. E aí a gente agora está precisando de um milagre, de uma intervenção de Deus. Nós temos uma responsabilidade aqui nessa terra. Quantos entendem assim? Diga glória a Deus. Nós temos, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala à igreja: olha, não dê lugar ao diabo, porque ele não veio para brincar, ele veio para destruir, e ele sabe como destruir, não é? Então, amados, nós precisamos valorizar na nossa vida o nosso Deus, amém? Que cuida da gente, que guarda a vida da gente, o Deus que, por herança, nós temos direito aos milagres, à cura, por herança. E a gente deve velar por isso na nossa vida. Diga glória a Deus. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Quantos querem uma vida abençoada? Todo mundo quer. Mas às vezes a gente deixa muito a desejar naquilo que a gente tem que fazer. Quantos estão entendendo? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Diga glória a Deus. Vamos abraçar, né, essas quartas-feiras que nos é proposta, amém? Eu lembro, alguns podem até dizer: pastor, mas é meio que religiosidade, irmão. Mas acontecia, irmão. Que eu lembro quando se fazia uma corrente, a orientação do pastor, da pastora, inclusive era: se você não puder vir por alguma razão, você vai ter que mandar um representante. Sério, irmão. Manda um representante, mas alguém tem que lhe representar. Sério. E a gente tinha que fazer assim, a gente fazia. E a gente era abençoado, irmão. Quantos estão entendendo? Às vezes aqui, inclusive, quer ver uma coisa? Assim, ó, pastor, o familiar não veio, leva a ceia para o teu familiar. Ele não veio, né, por uma razão justa, né? Leva a ceia para ele ou para ela, sei lá, né? Não, tá nem aí não. Tipo, ceia é religiosidade. Foi invenção da gente. Foi a gente que inventou. É incrível, irmão.
Quantos estão entendendo? Banaliza as coisas de Deus. Então o Senhor nos dá a oportunidade, diga glória a Deus. Quantos creem que Ele quer fazer um milagre na sua vida? Você sabe qual o milagre que você precisa? Você vai escrever? Vai escrever o milagre? Escrever. Senhor, eu quero ser curado, sei lá, isso aqui. Não, Senhor, eu quero ser liberto do cigarro. Dá um basta na minha vida. Nunca mais, vou até nojo. Sei lá, quantos estão entendendo? Ah, pastor, mas ser liberto do cigarro, meu irmão, é um milagre, meu filho. Tem uma coisa difícil de você se libertar, é cigarro. Cigarro. Às vezes é mais fácil libertar da droga pesada do que o próprio cigarro. Outra coisa que eu quero aqui chamar a atenção, irmão, é, diga comigo, ter fé. Ah, pastor, é óbvio. Pois é. Tem que ter fé, irmão. Tem que acreditar, diga glória a Deus. Às vezes a gente tem uma fé, mas a nossa fé é uma fé muito racional. É uma fé muito comum. Mas a fé que gera milagre, irmão, é uma fé que, inclusive, essa mulher aqui, ela externou. Diante da possibilidade do milagre dela, ela falou com Deus dentro dela mesma. Ela definiu como é que seria o milagre dela, pela fé dela. Ela disse: ó, não precisa nem ele falar comigo, não precisa ele botar a mão na minha cabeça, mas se eu tocar, se eu conseguir tocar na veste dele, eu vou ser curada. E assim ela fez, e assim ela foi curada. Fé viva, que não há opção, não tem, sabe? Eu até estava nesses dias falando sobre quem quer milagre, não conta, não faz conta, né? Quem quer milagre não tem como fazer conta. Como é que vai ser esse milagre? Como é que vai acontecer? Não dá, irmão. Milagre é algo sobrenatural, não é algo natural. O que é natural a gente até consegue por número provar, mas milagre não é natural. Milagre é uma intervenção de Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então não adianta fazer número, conta. Você tem que acreditar: Senhor, hoje eu saio de posse do meu milagre. Eu vou fazer esse propósito e eu tomo posse da minha cura. Quantos tomam posse? Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Só levanta a mão os verdadeiros, por favor. Quem jejuou hoje? Quem jejuou? Até um número razoável. A maioria não lembrou. Eu até entendo. Mas você vê quanto você está realmente focado naquilo que você quer diante de Deus? A gente sempre quer que Deus nos entenda, irmão. Eu acho que é um problema da gente. A gente sempre quer que Deus entenda a gente. Isso é um problema.